Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, ouvintes, também quem assiste o CBN Brasil, uma ótima semana para todo mundo. Para todos nós, Vera, a gente teve a informação já do plebiscito que foi realizado na Venezuela, na realidade, para ser mais preciso, um referendo, né? E a Venezuela anunciou que 95% dos eleitores que votaram nessa consulta aprovaram a anexação da área de Essequibo na Guiana. Isso está dando muita polêmica, porque já havia aí um alerta da ONU em relação a esse assunto, dizendo que isso não deveria acontecer, que não faz o menor sentido essa anexação e nem uma consulta no sentido de perguntar para os venezuelanos se eles gostariam que isso acontecesse. O Tribunal Internacional de Justiça da ONU tinha proibido a Venezuela de tomar qualquer medida que pudesse mudar ali o status da área. Apesar disso, a consulta foi feita, a consulta deu esse número super alto, eleições na Venezuela, a gente não sabe exatamente como que acontece. E o governo brasileiro no meio de tudo isso, Vera? Pois é, Cássia, é mais um impasse diplomático que se põe diante do presidente Lula, né? Ele falou a esse respeito no fim de semana, disse esperar que houvesse ali bom senso, falou que era necessário baixar o facho e que tudo que a região não precisa é de um conflito desse tipo, mas ele vai ser cobrado a exercer aí algum tipo de mediação e principalmente a criticar em termos mais duros o governo do Nicolás Maduro, ao qual ele andou fazendo vários acenos ao longo desse ano, né? A gente viu vários elogios do Lula ao Maduro, o Lula chegou a validar a Venezuela como uma democracia, recebeu o Maduro com literalmente tapete vermelho, vários gestos pelos quais ele inclusive foi criticado internamente pela oposição e criticado por outros pares do Mercosul que não gostaram muito dessas mesuras exageradas que o presidente fez para o ditador venezuelano. Agora é mais uma situação em que, como você diz, a Venezuela realiza ali internamente uma consulta, mas que a gente não sabe exatamente os termos em que foi feita. Foi convocada pela Assembleia local, que é dominada pelo governo Maduro, foi validada pelo Conselho Eleitoral, que também é um órgão aparelhado pelo governo Maduro. Então, tudo muito ali envolto nas mesmas brumas que normalmente cercam as eleições venezuelanas. Qual é o pano de fundo, né, disso? É um conflito histórico que se arrasta lá desde as guerras por independência desses países. A Venezuela, quando se tornou independente da Espanha, já reivindicou essa área, que ela agora reivindica, que equivale a um pedaço enorme da Guiana, porque são 160 mil quilômetros quadrados, uma área correspondente quase ao país inteiro da Tunísia, 75% da área da Guiana, e que é uma área muito rica em minérios, principalmente em petróleo. Essas recentes descobertas de petróleo todas da Guiana, que colocam o país numa situação mundial muito favorável em termos de suprimento de petróleo, são recentes e são nessa região. Então, isso é que aguçou, atiçou o interesse da ditadura Maduro por esse pedaço da Guiana. Como você disse, teve uma forte reação das cortes internacionais, além da ONU, também o Tribunal de Haia se manifestou a respeito. E agora a gente fica aí na dúvida sobre qual vai ser o próximo passo no Maduro. Se ele vai partir para uma empreitada, uma investida militar para tentar tomar essa região, porque o referendo fala inclusive em conceder cidadania venezuelana aos moradores da região de Essequibo, que passaria a ser uma província venezuelana chamada Guiana Essequiba, ou se ele vai só usar isso como um trunfo para a eleição que ele próprio disputa no ano que vem. Ele renova o seu mandato no ano que vem,
ainda sem que a gente saiba direito se vai poder ter adversário, se vai ser uma eleição limpa, se vai ser uma eleição com acompanhamento externo. Então, um momento de forte tensão no continente. O Brasil tem fronteira com os dois países. O Brasil também vive uma discussão interna bem acalorada quanto à exploração de petróleo numa região próxima ali, que é a região da margem equatorial, inclusive na foz do Rio Amazonas. Então, tudo isso vai mexer com a diplomacia brasileira, vai obrigar o Itamaraty a observar com muita calma e vai ser também um instrumento de pressão sobre o Lula, sobre a retórica presidencial. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP e um dos mais, aí, a gente sabe, vocais líderes da oposição, já está cobrando o Lula se de novo ele vai ficar a favor do Maduro e se de novo ele vai ficar a favor de alguém que investe contra a soberania de outro país, como ele fez, segundo o Ciro Nogueira, não foi exatamente assim, mas no caso do Putin em relação à Ucrânia. Então, também essas comparações com a postura do Brasil na guerra da Ucrânia e na guerra do Oriente Médio vão vir à tona caso esse episódio escale, Cássio. Sem dúvida. Inclusive, o Brasil, ele sabe que tem uma importância aí disso se transformar num conflito armado. Tanto que o país reforçou a presença de militares na fronteira em Roraima, ou seja, que existe o perigo disso escalar, já se sabe. Agora o que se espera, né, Vera, como você estava comentando, é que haja uma manifestação mais enfática do governo em relação à Venezuela não poder fazer isso, como os organismos internacionais já deixaram bem claro, né? Exatamente, é uma área de conflito, a posse dessa área vem sendo reivindicada pela Venezuela há muito tempo, há mais de século. Houve uma tentativa de acordo em 1966, um acordo em Genebra, mas que nunca chegou a ser selado, e desde então isso vinha em banho-maria. E agora, desde que em 2015 se descobriram essas novas jazidas de petróleo offshore sobretudo, aí cresceu o olho da ditadura Maduro para cima dessa região. Então vai ser necessário sim uma mediação. O Brasil é um líder no continente e tem de exercer essa liderança no sentido de evitar um confronto armado de qualquer maneira, de todas as formas, e para isso será preciso ser mais duro com o Maduro é ótimo, do que o Lula tem sido desde que voltou ao Planalto, Cássio. É isso, vamos aguardar. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. Amanhã a gente volta a conversar já na companhia do Carlos Alberto aqui conosco, combinado? Combinado, Cássio. Um abraço para todos, um ótimo jornal para você. Até mais. 1h40.